Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou ensinar como montar um slide e uma apresentação de TCC. Mas antes, eu vou mostrar quais são os slides que não podem faltar na sua apresentação. Primeiro temos a capa, onde deve constar informações como instituição de ensino e o curso, o seu nome e o nome do professor orientador, o título do trabalho e a cidade com o ano. Depois temos o sumário. Nele deve constar os tópicos que sua apresentação foi dividida. Em seguida, colocamos o slide dos objetivos, geral e específicos. Nele, você vai falar o motivo que levou você a escolher seu tema. Agora, você vai colocar o slide do referencial teórico, onde nele vai constar o nome dos autores que você consultou para a realização do seu trabalho. Depois vem o slide metodologia, onde nele você fala quais os métodos utilizou para a construção do seu trabalho. E depois do slide de metodologia, você vai colocar o slide análise e interpretação dos dados. Aqui é onde realmente você começa a falar sobre o seu trabalho. É nessa parte que você acrescenta os gráficos, questionários, entre outras coisas que você utilizou. Em seguida, você coloca o slide das considerações finais. Aqui você vai falar sobre sugestões, pontos positivos, pontos negativos e abre o espaço para pergunta da banca examinadora. E por fim, você coloca o slide das referências bibliográficas. Aqui você vai colocar as referências dos livros que você utilizou para a elaboração do seu trabalho. Agora sim, eu vou ensinar como apresentar um TCC. Irei fazer uma simulação, como se realmente estivesse apresentando um. No slide da capa, você vai falar da seguinte forma. Boa noite, meu nome é Felipe Lousada. Sou aluno do curso de administração aqui no Centro Universitário de Sete Lagoas, Unifem. Tive como professor ou como orientador o professor Ricardo Guimarães. E a escolha do meu tema foi Gestão Familiar em Empresas, um estudo sobre impactos de conflitos familiares na gestão do negócio. No slide do sumário, você pode falar da seguinte forma. E para facilitar a compreensão do trabalho, a apresentação foi dividida nos seguintes tópicos. Aí só lê o slide. Objetivos, referencial teórico, metodologia, análise e interpretação dos dados, considerações finais e as referências. No slide dos objetivos, você vai falar: o objetivo geral deste trabalho foi. Aí você lê a frase que você colocou como objetivo. No meu caso foi demonstrar os impactos que os conflitos entre os membros de uma empresa familiar podem causar na gestão do negócio. Aí você fala o motivo que levou você a escolher este tema. Aí depois você lê os objetivos específicos, que no caso, por exemplo, é coletar dados, analisar os dados e mensurar os resultados. Já em referencial teórico, você pode falar de uma maneira mais objetiva, deste jeito. E para a fundamentação teórica do meu trabalho, foram utilizados os seguintes autores. Não precisa falar todos, você pode falar somente os que são mais relevantes no seu tema. Por exemplo, o Antônio César Maximiano, Idalberto Chiavenato, assim por diante. No slide da metodologia, você também poderá falar de maneira mais básica. Por exemplo, quanto à natureza, foi utilizada a pesquisa aplicada. Já quanto aos objetivos, a pesquisa descritivas. Quanto aos procedimentos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de campo. E quanto ao problema, foi abordado de forma qualitativa e quantitativa. Se você aplicou questionário em uma empresa, essa informação também entra nessa parte. Por exemplo, os questionários foram aplicados na matriz da empresa X para os gestores e colaboradores no período X. Após o levantamento dos dados, foi feita a interpretação dos mesmos. Nesse slide você vai falar:
análise e interpretação dos dados. Caso você aplicou um questionário em uma empresa, você vai explicar o motivo da empresa escolhida. Se você aplicou o questionário em alguma empresa, provavelmente foi preciso criar alguns gráficos. E nesse caso, você vai colocar o gráfico no slide e fazer a leitura do mesmo. Mas atenção, não deixe ele apenas na leitura. Sempre coloque uma observação no final. Por exemplo, aqui o primeiro gráfico foi o do gênero, onde 64% que respondeu os questionários foi do público masculino e 36% do público feminino. Aí você acrescenta: isso mostra que a pesquisa teve uma visão maior por parte do público masculino. Mais um exemplo utilizando gráficos. Gráfico 2. Você acredita que exista muito nepotismo em uma empresa familiar? A maioria das pessoas, com 69%, acredita que sempre. 9% raramente, nunca foram 17%, outros foram 0%, e que não têm opinião são 5%. Isso mostra que a maioria das pessoas acredita que em uma empresa familiar exista sim o nepotismo. No slide das considerações finais, eu fiz a conclusão do trabalho, colocando uma parte no slide e a outra explicando. Por exemplo, o objetivo desse trabalho foi realizar um estudo em uma empresa de origem familiar para analisar se os conflitos familiares impactam na gestão do negócio. Com a interpretação e análise dos dados coletados, percebe que a comunicação interna e externa e a resistência à implantação de novas tecnologias são pontos que podem se tornar grandes problemas. Aí depois eu parei de ler e comecei a explicar quais são as possíveis sugestões de melhorias. E por fim, o slide das referências bibliográficas. Você vai falar da seguinte forma: estas foram as referências utilizadas no meu trabalho. Agradeço a atenção de todos e estou aberto às perguntas e sugestões. É isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Até mais!